bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não é? Então, conforme a hora está nos escutar. Então, hoje nós iremos falar da confiança na providência. Muito bem. Então, o nosso canal, né, fala da relação que existe, ou seja, aquilo que Jesus nos ensina, ou Deus nos ensina, com a realidade atual, não é? Então nós vamos pegar e relacionar aquilo que Jesus nos ensina com a realidade, pois nós temos que aplicar aquilo que Jesus, o Deus, nos ensina. E hoje nós vamos pegar o livro de São Mateus, não é? E vamos fazer a leitura, livro de São Mateus, capítulo 6, e versículo aqui vou oscilar, não posso dizer, vou oscilar, mas vou começar do versículo 25, certo? E vou terminar no versículo 34, não é? Mas vou oscilar, não vou ler todos os versículos. Para quem tem a Bíblia, pode pegar a Bíblia para acompanhar, tá? Então, diz o seguinte: confiança na providência. Por isso vos digo, não vos inquieteis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Porventura, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem celeiros, e o vosso Pai Celeste alimenta-as. Não valeis mais do que elas? Não vos preocupeis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Os pagãos esses, sim, afadigam-se com tais coisas. Porém, o vosso Pai Celeste bem sabe que tendes necessidade de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais se vos dará por acréscimo. Muito bem. Então, vamos começar por entender que a confiança na providência significa confiar em Deus, né? É ter fé em Deus, né? E vamos entender mais ao andar do vídeo que a fé aqui que vai ser tratado não pode ser aquela fé morta, né? Então, mas isso vou explicar mais em frente. Muito bem, então se vamos já ver no primeiro passo aqui, no primeiro ponto aqui, Jesus, o Deus, né, fala de não nos apegarmos muito no alimento, no vestir e nem no próprio corpo, não é? Então ele diz que não podemos nos preocupar com essas coisas, nos apegarmos ao alimento, ao corpo ou ao que vestir, não é? Talvez porque essas coisas nós não sabemos o que é um alimento, de onde vem e o que ela é. Então não podemos nos apegar a ela, não é? Então tanto o corpo, se o corpo existe, eu ando, eu falo, é porque é uma vida e eu não posso me preocupar com a vida. Jesus fala que essa preocupação não pode ser minha preocupação. Então, deste modo, desta fala, nós podemos separar talvez duas coisas aqui na fala que Jesus ele nos ensina, né? Então, a primeira coisa são coisas que estão no nosso controle e coisas que não estão no nosso controle, tá? Ou seja, no primeiro passo ele fala de coisas que não estão no nosso controle, depois fala daquilo que está no nosso controle. Ele tinha invertido. Muito bem, vamos agora analisar coisas que estão no nosso controle, ou seja, que não estão no nosso controle, sempre a inverter. Coisas que não estão no nosso controle. Então, quais são as coisas que não estão no nosso controle? Em geral, coisas que não estão no nosso controle
são coisas que não são justamente a ação nossa, certo? Por exemplo, aqui, se eu perguntar a um agricultor, não é, o seguinte: será que no próximo ano vai produzir mais? Então, se ele responder sim, vai nos surpreender, porque em geral sabemos que não está no controle do agricultor saber que no próximo ano vai produzir mais. Por quê? Porque talvez ele pode nem chegar no próximo ano, né? Ou talvez possa não chover no próximo ano. Isso não depende do agricultor, não é? Ele pode aumentar espaços, sim. Pode aumentar a quantidade para semear, sim, mas a produção em si não depende muito do agricultor, não é? Estou a falar dessa agricultura nossa aqui, não daqueles artificial, né? Muito bem. Então, no outro exemplo de coisas que talvez não estão no nosso controle, né? Não ser traído por uma parceira, por exemplo, não está no nosso controle, né? Então, algumas pessoas, se formos a ver, até se lançam na ponte por se preocupar com coisas que não está no seu controle, né? Então, essa coisa de ser traído, não ser traído, não está no nosso controle, certo? Então, são dessas coisas que primeiro Jesus fala de não nos preocuparmos por essas coisas, né? Então, outro exemplo também que podemos falar que não está no nosso controle é dar ordens, né? Mandar alguém, pode ser seu funcionário, seu filho, né? Para fazer alguma coisa. Isso não está no seu controle. Imaginemos que mandou seu filho para fazer limpeza e ele dormiu, talvez acordou 12, você volta e encontra que ele não fez limpeza. Então, Jesus diz: não podemos nos preocupar com coisas que não estão no nosso controle. Para ser estar, mas no fundo não está no seu controle ele lavar, fazer limpeza, ou o seu funcionário fazer justamente aquilo que você quer. Então, isso não está no seu controle. E é aqui onde Jesus fala de a gente não se preocupar com essas coisas. Nós temos que confiar nele. Então, vamos ver um ponto aqui que Jesus reflete, que é o nosso controle. É a nossa capacidade, aquilo que nós somos capazes de fazer. Aqui Jesus fala de reino dos céus, tá? Fala de reino dos céus, procurar o reino dos céus e a justiça, não é? Procurar o reino dos céus e a justiça. Mas primeiro vou nomear aqui coisas que estão no nosso controle. Obviamente o que está no nosso controle é a nossa própria ação, certo? Isso está no nosso controle. Não 100%, né? Mas a nossa própria ação geralmente está no nosso controle. Muito bem, vamos observar, por exemplo, um caso em que alguém me pergunta ou pergunta a outra pessoa qual é seu nome. Está no controle dele dizer o nome dele verdadeiro ou não dizer o nome dele verdadeiro, certo? Então, isso está no seu próprio controle, certo? Então, se alguém mentir ou falar a verdade, mas isso está no controle dele mesmo. Porque Jesus fala aqui da justiça. Então, diz que a preocupação atual agora não é se preocupar com coisas que não estão no seu controle. Porque isso aí você não vai fazer nada por ela. Você não tem como mudar essa coisa aí, numa coisa que não está no seu controle. Você tem o que mudar é praticar a justiça. E a justiça está ligada com o quê? Com o amor e a verdade, não é? Então, hoje, nossa preocupação é procurar a verdade, o fazer a verdade, o fazer a justiça, né? Hoje, não nos preocupar com o amanhã. Não sei se estamos juntos, mas veja só uma coisa que é muito importante. Imaginemos alguém que esteja a mentir, né? Uma certa da coisa, assim, ele mentiu. Notem que quando a gente mente e depois de mentir,
aquelas coisas já deixam de estar no nosso controle. Por isso que há de ver que muita gente até tenta encobertar uma mentira, acrescentando mais mentira, acrescentando mais mentira. Mas se Deus quiser para aquela verdade aparecer, aparecerá. Aí é confiança na providência, né? Então, por exemplo, se Deus quiser para o parceiro ou a parceira saber que está a ser traído, por exemplo, aparecerá a verdade. Não tem como, porque isso aí Deus é que vai manusear. Já não está no seu controle esconder a verdade. Parecer que o homem pode esconder a verdade assim, mas no fundo, se Deus quiser para aquilo se saber, irá se saber. A pessoa não tem como esconder isso. Pode esconder talvez por 10 anos, 20 anos, mas se é para aparecer a verdade, aparecerá. E quem conduz isso? É Deus. Deus é que conduz as verdades. Ele é que controla, é que manuseia as verdades. Né? E se vamos recordar, a verdade é algo natural, não é criado. Não é? Ninguém inventa a verdade. Ninguém inventa o amor. Ninguém inventa a justiça. É um acontecimento. Então a gente não tem como manipular o amor, a verdade e a justiça. Certo? Muito bem. E aqui, continuando, né, de fato aquilo que eu dizia, a coisa que está no nosso controle, que é a justiça, isso vai nos fazer, né, pensarmos assim, a partir de agora ou a partir de hoje, nós temos que nos preocupar com coisas que são coisas certas por fazer. E as outras coisas, elas aparecerão, não é? E o outro ponto aqui que nós podemos executar, ou seja, que seria, qual seria a importância, não é? A importância dessa lei. Primeiro, se vamos já ver de tudo, vamos notar que a tristeza, o ódio, o desentendimento entre as pessoas, né? Todos esses fatores aí, eles acontecem pela razão de, né, as pessoas quererem controlar coisas que são incontroláveis, não é? Se alguém tem ódio de alguém, é porque em algum momento talvez acreditava que uma certa coisa devia ser assim, não é? Mas aquela coisa não foi do jeito como uma pessoa pensava, porque não estava no controle dele. Não é? Se alguém, por exemplo, no caso de falamos de traição, por exemplo, alguém se lança na ponte, como tinha dito, é porque esperava que aquilo estava no seu próprio controle, não é? Mas aquilo não estava no seu próprio controle. Então, a vida plena, não é? É verificado pela pessoa que consegue, não é? Consegue sublinhar o que está no controle dele e o que não está no controle dele, certo? E se dedicar apenas àquilo que está no controle dele, certo? Isso é a confiança na providência, porque quando a gente faz coisa certa hoje, coisa certa amanhã, coisa certa depois da manhã, nós acreditamos que Deus vai nos ajudar em outros pontos. Talvez dar um exemplo aqui, né? Talvez de quem estuda, né? Pode ser também. Quando ele está a estudar, ele sabe que o certo é estudar. Então, ele confia na providência de que no dia de teste farei bem o teste, né? Então, há uma coisa que talvez é difícil aceitar, mas é a verdade. Existe sim coisas que nós não temos como inverter, independentemente dos nossos desejos, nós não temos como inverter essa coisa e não podemos andar a bater, né, a cabeça, nos irritando, nos lançando em alguns pontos negativos por coisas que a gente não pode conseguir resolver essa coisa. Seria o quê? Por exemplo, o passado. Nós não temos como inverter o passado. Então, não está no nosso controle isso. Porque nós vamos ficar com a mágoa do passado. A preocupação de agora é a justiça, hoje. A partir de hoje para frente é a justiça. O passado nós não temos como invertê-la, certo? Tanto o futuro. Jesus diz, não vamos nos preocupar com o futuro.
Ninguém aqui vai nos dizer o que vai acontecer depois da manhã. Alguém pode ter, sim, planos para depois da manhã, mas dizer o que acontecerá, não. Então, se depois da manhã a pessoa tinha a ideia de casar e não conseguir casar, é uma frustração, obviamente, né? Se alguém, depois da manhã, pretendia comprar o carro, depois o dinheiro roubou-se, por exemplo, né? É uma frustração. Então, Jesus diz que hoje temos que nos preocupar apenas em fazer aquilo que é justo. Muito bem. Então, hoje eu tinha que discutir esse ponto de acreditar ou confiar na providência, né? A confiar que Deus, quando você faz algo certo, você se alinha nessa natureza de Deus e Ele vai te apoiar, não é? Então, por hoje é tudo, né? Peço para que se inscrevam no canal, não é? E coloquem um like se gostaram do vídeo. Caso não, peço também para me apoiar com a ideia de, né, melhoramento, certo? E vou cantar uma canção rápida e eu depois é uma forma de despedida, né? Então, em meu corpo toma e come, em meu sangue toma e bebe, porque eu sou a vida, porque eu sou amor. Obrigado e tchau.